para vocês que, na verdade, sempre me ouvem e me vê. Hoje nós vamos iniciar falando sobre a Bíblia. No livro de Lucas, o Dr. Lucas, no capítulo 12, versículo 1. Interessante que agora há uma facilidade muito grande de ver a Bíblia pelo celular. E pela primeira vez eu vou ler a Bíblia através do celular para poder vocês ouvirem. Não sou muito assim favorável às interpretações das novidades que alguém tem na reforma bíblica. Porque eu sou naturalmente uma pessoa que gosta da tradução de João Ferreira de Almeida. Mas acontece que o Dr. Lucas, ele fala uma coisa importante para a gente, contando uma história, porque Lucas, ele fez o seguinte: ele apurou as informações das pessoas que estiveram com Jesus. E na verdade, o Dr. Lucas não esteve com Jesus. Ele era médico e ele gostou da façanha, e achou que era uma façanha o assunto de Saulo, que era Paulo, Saulo de Tarso. Então ele se converteu ao caminho de Jesus Cristo, aceitando Jesus. Então ele teve informações importantes e passa para nós nesta oportunidade, que é Lucas capítulo 12, verso 1. Eu quero ler só o início para vocês, porque hoje eu vou cantar. Vou falar e vou cantar. Então eu quero passar para vocês o início, que diz respeito ao livro de Lucas. Porque Lucas é no capítulo, naturalmente, como eu estou falando, é o capítulo 12. Aqui, como não é a Bíblia nos livros que diz respeito, porque a Bíblia é um livro completamente diferente, eu vou mostrar para vocês, vocês conhecem, mas a Bíblia deveria ser lida, essa Bíblia aqui, esse livro aqui, a Bíblia. Mas, na verdade, eu hoje quis ter uma experiência nova. Ao invés de ler a Bíblia, eu leio a Bíblia que está escrito aqui no livro chamado celular. Não gosto muito disto, porque não tenho muita assim experiência, mas eu vou tentar ler os primeiros versículos de que diz respeito ao capítulo 12, do verso 1 do livro segundo escreveu São Lucas. Eu prometo a vocês que não vou mais procurar a Bíblia através de celulares, porque nós temos a Bíblia, eu gosto mesmo da Bíblia, é uma primeira experiência, eu vou fazer essa experiência agora. E está aqui, na verdade, assim dizendo que está carregando, agora chegou no livro que eu quero, que é o livro de São Lucas. Então nós vamos lá, ele vai passar para o livro de São Lucas no capítulo 12, e nós vamos ver agora o capítulo 12 de São Lucas. Está demorando um pouco, capítulo 12. Agora no capítulo 12 nós vamos ver agora uns versículos que diz respeito, que eu estou precisando falar as primeiras palavras para vocês ouvirem. Então as primeiras palavras são muito importantes. Lucas nos informa uma coisa importante. Diz ele, eu vou fechar aqui a Bíblia do livro aqui, e eu vou falar sem precisar mais dessa Bíblia aqui, que eu não gosto muito dessa coisa. Mas vocês podem ver, pode examinar no capítulo 12, versículo 1, que Lucas fala que multidões mesmo, multidões estavam tuvelando um ao outro para poder ouvir o que Jesus estava falando. E segundo Lucas, Jesus começou primeiro a falar com os apóstolos, mas acontece que eram milhões de pessoas que estavam a ouvir Jesus Cristo. Então, ele estava falando inicialmente para os apóstolos. Ele falou que era para ter cuidado, muito cuidado. A primeira palavra de Jesus foi ter cuidado. Ter cuidado com os fariseus. Depois Jesus falou que não existia coisas ocultas que não deveria ser revelado.
coisas ocultas. Coisas ocultas deveriam ser reveladas. Essa é uma coisa que Jesus falou, que não existia segredo nenhum que você pudesse pensar que as coisas ocultas vocês poderiam fazer, que na verdade não seria revelado posteriormente. Jesus estava ensinando isso aí. E na verdade, isto é um fato importante para a vida humana. Se não vejamos, existe um hino maravilhoso que eu já cantei para vocês. Eu vou repetir agora. Esse hino chama-se O Rosto de Cristo. Ele é assim. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar os seus olhos serenos e meigos, ou como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era munido, inspirava fé e também confiança, e dava a todo o rosto infindo. Ao ver as gravuras nos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, pois creio no Cristo que é vencedor. Um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Com aleluia verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. E desse jeito, eu gostaria que você que está me ouvindo, você que está me vendo, poderia também ter o sentido geral de ter o gozo de ver a Jesus como ele é. Na verdade, voltamos agora ao livro de Lucas. A verdade que Jesus falou, que não haveria coisa encoberta que não deveria ser revelada. E também Jesus falou para ter cuidado com os fariseus. Interessante, Jesus também ensinou que uma pequena faísca incendiaria um bosque. Agora, eu vou dividir em 3 tópicos nesta oportunidade para informar vocês. O primeiro tópico, eu estou pensando aqui agora, quais são os fariseus? O que é os fariseus de hoje? O que é o farisaísmo de hoje? Naquela época, os fariseus eram um sujeito que naturalmente não tinha uma pátria certa. E, na verdade, tinha um grupo, não tinha uma pátria, era um grupo. E aquele grupo dominava uma situação muito grande. E era farisaísmo. Tinha as suas religiões particulares, enfim. Hoje, o que seria hoje o fariseu? O fariseu é aquele que acredita verdadeiramente nele. O fariseu é aquele que, na verdade, não tem pátria na sua mente. O fariseu é aquele que, naturalmente, não tem família na sua mente, só pensa nele. Ele pode ter esposa, mas pensa nele. Ele pode ter um filho, mas pensa nele. Ele pode ter um amigo, mas pensa nele. O fariseu hoje é o sujeito que diz que não seria preciso nenhuma religião. O fariseu de hoje é aquele indivíduo que diz que, na verdade, a alegria dele é beber, comer enquanto vive. O fariseu de hoje seria aquele indivíduo que não tem amor nem a si próprio. Que é o sujeito que fuma, que bebe, que joga.
que perde sua noite de sono em coisas terríveis, ele não se ama. Se ele não se ama, ele não ama o próximo. A Bíblia diz que amar ao próximo como a si mesmo. Se a pessoa não se ama, ele também não ama o próximo. Isso é o fariseu. E por que agora esse fariseu, ele consegue engodar pessoas para ficar ligado a ele? Embora ele finge gostar das pessoas, ele não gosta de ninguém. Ele gosta muito dele, é o fariseu. Ele só vai lembrar dessa coisa quando ele está na desgraça. Aí ele vai procurar as pessoas, fazendo com que as pessoas se obriguem a fazer alguma coisa por ele. Isso é o fariseu. Mas então, este fariseu, ele pode ter segredo na sua vida. E a segunda parte da mensagem de hoje. E o segredo na sua vida, a Bíblia diz que não é coisa oculta que não venha a ser revelada. Não adianta esse fariseu estar com segredos, engodando a pessoa deixa de procurar uma pessoa honesta para procurar um fariseu. A pessoa deixa de procurar uma pessoa trabalhadora para procurar um vagabundo que é o fariseu. A pessoa deixa naturalmente de procurar sua própria família para procurar o de fora que é o fariseu. A pessoa deixa, na verdade, de proteger o que é seu, o que é sua família, para proteger o fariseu de fora. E, na verdade, esse segundo tópico aqui agora, eu fico triste como pastor, em saber que o fariseu está levando muitas pessoas direitas a pensar igual a ele. E a pessoa tem que ter cuidado. Senão, vai se tornar também um fariseu. Quando a pessoa conversa com a pessoa, fala muito com a pessoa, conversa muito com a pessoa, pega os seus hábitos, seus costumes, seu idioma, a sua língua, seu pensamento, se entrega a ele. É isso que acontece com o fariseu. E o cuidado que a Bíblia diz hoje, neste segundo tópico, é que você, meu amigo, tem que ter cuidado, como Jesus falou, com o fariseu. Na palavra antiga, meus antigos diziam o seguinte: como com Pedro, dorme com Pedro, mas olho nele. Isso é a linguagem antiga. E o fariseu assim, você tem que ter cuidado com o fariseu. Bom dia, boa tarde, você pode dar. Mas não fica em constância, em unidade com o fariseu, porque Jesus não fazia isso, os apóstolos não faziam isso, os discípulos não faziam isso, milhões de pessoas na época que viviam com Jesus não faziam isto. Era uma separação. Você só poderia abraçar o fariseu quando ele deixar de ser fariseu e ser um cristão. Ele torna-se seu irmão pela fé em Jesus Cristo. Tornando seu irmão, você vai ter que abraçar. A única coisa que você deve fazer para o fariseu é orar por ele, para que ele possa amolecer o coração e deixar de ser fariseu para ser um cristão. E terceiro ponto, para terminar, é o segredo. A pior coisa no mundo que existe para o homem é o segredo. Quando o sujeito sabe que o outro tem um segredo, na hora que ele descobre aquele segredo, ele acha que é dono da pessoa e começa a chantageá-lo para dizer a ele que ia contar aquele segredo a outra pessoa. E dá medo, dá temor, e por isso a pessoa fica à mercê daquele outro que ele contou o segredo. Então agora, o conselho. Na verdade, quando nós sentimos que uma pequena faísca incendeia um bosque, isso quer dizer, com a pequena coisa que você tem na sua vida, você deve guardar entre você e Jesus Cristo. Porque se for revelado, vai ser revelado pelo próprio Cristo. Se um dia sair em público, como a Bíblia diz,
é a maneira que Jesus vai permitir que saia, você não vai ser ofendido. Porque a Bíblia diz que 1000 cairão à sua esquerda, 10.000 à sua direita, e você não será ofendido. Por quê? Porque lá no Salmo 91 está escrito assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que quer dizer ficar no esconderijo do Altíssimo? É ficar sob o amor de Deus, do Senhor Jesus Cristo e a orientação do próprio Espírito Santo. E aquela sombra, você descansa. Então, nesta verdade, a única coisa aqui mais simples para a pessoa aceitar é ele fazer como todas as pessoas fizeram desde a fundação do mundo. Teve pessoa que já aceitou Jesus antes de Jesus nascer. Na verdade, teve um sacerdote que um dia, quando Jesus nasceu, Jesus foi levado, que ele era judeu, né? Na verdade, judeu, filho de judia, e ele chegou num lugar para ser levado para o 8º dia, para poder ser apresentado no santuário. E aquele sacerdote pegou Jesus no colo e falou assim: agora, Senhor, descansa teu servo em paz, porque meus olhos já viu o Salvador. Aquele homem já tinha aceitado Jesus antes de Jesus nascer. Só pedia a Deus o privilégio de colocar Jesus nos braços como menino para poder ele morrer em paz. E você, meu amigo, lembra-se do que o pastor está falando na noite de hoje. Quando eu falei, quando eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção, é verdade, no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria, eu acho que você também queria. Isto é uma grande verdade. E nesta verdade de ver o rosto de Jesus, só tem uma maneira de você ver o rosto de Jesus. E aceitar na sua vida como único e eterno Salvador. Desta maneira você poderá ver verdadeiramente o rosto de Jesus como ele é. Que você vai estar com ele no céu. Porque a Bíblia diz que Jesus vai vir buscar os seus escolhidos. Escolhidos naturalmente, para a minha intenção, são aqueles que aceitaram Jesus. Foram escolhidos e aceitaram. Jesus bateu a porta do coração, ele abriu o coração e se entregou a Jesus Cristo. E nesta noite, para terminar esse momento que eu estou falando para vocês, eu queria dizer o seguinte: guarde o seu segredo entre você e Jesus Cristo. Não abra esse seu segredo, porque Jesus sabe o seu segredo. Na hora que o seu segredo vai ser apresentado às pessoas, quem vai levar o seu segredo vai ser o próprio Jesus Cristo. Vai servir de remédio, porque a Bíblia diz que se você comer alguma coisa mortífera, mal nenhum vai te acontecer. Então, se o seu segredo vai ser revelado em nome de Jesus, nada vai te acontecer. Porque o protetor de você, naturalmente, é o Espírito Santo, que Jesus falou: vou para o Pai, não vos deixarei órfãos. Deixarei entre vós o Espírito Santo, o Consolador. Este convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus abençoe. Assim está terminado.